Olá, meu amigo e amiga. Nós estamos vivenciando aqui no Brasil uma situação absolutamente sui generis, absolutamente inusitada. Isso porque nós estamos diante de um processo político-eleitoral que reúne pessoas em posições antagônicas em grande número. E do lado da extrema-direita, o que nós estamos vendo é que essas pessoas estão se autoflagelando, elas estão se atacando. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de hoje do senhor Dudu Bananinha, absolutamente destemperado, desequilibrado. Ele está sabotando, está implodindo ou explodindo a candidatura de um dos seus maiores correligionários nesses últimos tempos, o senhor Zé Trovão. Bom, bem feito para ele. Enquanto isso, a imprensa faz críticas muito tópicas à conduta do traidor da pátria, o senhor Flávio Bolsonaro, que é o operador financeiro dessa Orcrim também. E eles simplesmente não estão ressaltando a responsabilidade dele, a conexão dele com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Gente, isso não pode passar despercebido. Alguém que coloca a própria mãe junto com alguém que está em Bangu 1 hoje, está preso. Bangu 1 ou Bangu 8, eu não sei qual é a unidade que o senhor Márcio Canela está, mas apontado pela Polícia Federal como braço político de uma grande Orcrim, repleto de policiais, de pessoas condenadas, matadores, enfim, todo tipo de criminoso. Como é que esse tipo de coisa não é ressaltado, não é colocado para a sociedade como uma coisa da maior gravidade, para as pessoas saberem quem é aquele que está pedindo voto, aquele que está circulando, aquele que está se jaquitando aí de ser uma pessoa séria e com condições morais de fazer crítica a qualquer coisa, né? O correligionário dele, o senhor Tarcísio de Freitas, teve uma atitude hoje também absolutamente, para dizer o mínimo, né, nojenta, atacando a senadora Marina Silva e Simone Tebet, aliás, aspirantes, né, a eleição de senadoras, porque elas não são nascidas no estado de São Paulo. Agora o Tarcísio Carioca, um paraquedista que só se elegeu em São Paulo porque ele veio no meio desse esgoto do bolsonarismo, ele se acha em condição moral de fazer esse tipo de crítica? Logo ele, que é conectado ao Bolsonaro, né, que indicou para ser senador, ou candidato a senador lá em Roraima, simplesmente o deputado Hélio Negão, que não sabe nem onde é que fica o Estado. Não tem a menor conexão com o Estado. Um Estado que teve agora o governador afastado por corrupção, por uso de dinheiro para fins eleitorais. E esse governador corrupto, bandido, também defendido por Flávio Bolsonaro, porque faz parte do círculo político dessa criatura. Então tem coisas, gente, que a gente precisa chacoalhar, né? Até mesmo nós aqui, nas redes sociais, muitas vezes a gente acaba mordendo algumas iscas de algumas pautas e a gente acaba deixando de lado esse fato da maior gravidade, que Flávio Bolsonaro tem essa conexão radical, né, com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, e isso não é de hoje, né? Isso já vem de longe. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas cenas, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nunca se esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário. E falando em comentário, no primeiro comentário aqui tem coisas muito importantes que você pode acessar, os links ali do nosso clube de membros, nosso canal de cortes e também da nossa pré-campanha, que está cada vez mais ganhando força, ganhando cada vez mais adesão. E aí eu vou fazer um reparo aqui, vou dar um recado para vocês muito importante em relação a isso, que tem algumas pessoas que estão trombando aí, estão batendo, estão quebrando a cabeça aí com algumas situações, tá bom? Então, vamos aos temas. Bom, em primeiro lugar, essa história aqui, né? Flávio Bolsonaro desserve o Brasil. O foco do Estadão, eles mostram o seguinte, que essa elite empresarial, os conglomerados, quem mexe com dinheiro, quem exporta, quem faz negócios em grandes proporções, quem faz comércio seriamente, quem faz transações seriamente, quem representa os negócios aqui no nosso país, essa gente está demonstrando ter nojo de Flávio Bolsonaro. Não é crítica política. Eles estão agora no ambiente do nojo, porque é uma figura realmente que é asquerosa. Porque eu estou dizendo isso? Porque tinham empresários lá nesse encontro nos Estados Unidos que estavam buscando ali soluções concretas para as relações Brasil-Estados Unidos, as tarifas, enfim, essa história toda que o Trump inventou. E o Flávio Bolsonaro apareceu lá como um paspalho, como alguém que, como traidor da pátria, não estava se importando com os negócios desses setores e do povo brasileiro. Então, o Jornalão hoje meteu a lenha nesse sentido, né? Mas eles poderiam falar, né, que aquilo que eu estou dizendo para vocês, que os setores
que mexem com grana no nosso país, que são setores produtivos, estão com nojo do seu Flávio Bolsonaro e do clã Bolsonaro. Na chance que teve para defender os exportadores brasileiros, o senador privilegiou seus interesses pessoais em Washington e provou ser indigno da confiança do setor produtivo nacional. É isso aí, gente. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, transformou em comício a audiência promovida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, para ouvir argumentos técnicos contra a adoção de tarifas americanas e produtos brasileiros. Em vez de defender o Brasil com ponderações adequadas àquele fórum, Flávio Bolsonaro envergonhou os brasileiros ao usar os poucos minutos que tinha para atacar seu adversário na disputa eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e para sugerir que os Estados Unidos esperem a eleição para então negociar com o novo presidente, isto é, ele, que será muito mais alinhado ao presidente Trump. E aí vão mandando a lenha, né? Com isso, o Flávio perdeu a chance de provar que está interessado em servir o Brasil, coisa que a família Bolsonaro, afinal, jamais fez. A reação do setor produtivo não poderia ser outra. Ao Estadão Broadcast, empresários presentes à audiência classificaram como deslocada e constrangedora a atuação de Flávio Bolsonaro. Então, aí ele voltou hoje, né? E aí começou a dar algumas declarações, e os jornalistas não perguntam para ele: e o Márcio Canela? E a sua mãe envolvida com crime? E o senhor, como é que fica nessa história? O senhor já foi a Bangu visitar o Márcio Canela? O senhor que sempre foi em presídios dar condecorações para criminosos? O senhor vai trair aquele que o senhor estava dizendo que era o seu amigão? O senhor vai fingir que não conhece? E o senhor Márcio Canela? Como é que o senhor fica agora e a sua turma, vendo esse traidor da pátria sendo também o traidor do seu time aí, né? Então são coisas que precisavam ser mais faladas, né? Vamos ver aqui um trechinho. Desse processo de tarifação no Brasil pelas razões técnicas e também pelas razões políticas que eu expus lá pessoalmente na defesa oral. Então não estou preocupado com a minha campanha, eu queria ver mais pré-candidatos junto comigo. Ele não está preocupado com a campanha, né? É muito calhorda, né? Aí é o seguinte, aí vejam o destempero aqui do senhor Dudu Bananinha, porque eles estão se engalfinhando aí, né? Mas ele hoje explodiu a candidatura de Zé Trovão. Será que o Zé Trovão vai ter voto depois dessa aqui? Vamos ver aqui do que eu estou falando. Enfim, desculpa o desabafo, pessoal, mas eu quero deixar registrado isso para que as pessoas entendam que a gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso... Opa, então, eleitor, você já sabe, né? Dudu Bananinha está explodindo o Zé Trovão. Por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno, tudo bem? Foi deputado federal, hein? Essa criatura aí. Olha o comportamento. Gente, isso é coisa de gente equilibrada. Mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta, que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merda, tipo Joyce e Frota. Porque demora anos para entender. Olha só, então votem no intelectual da família, Jair Renan. Povo de Santa Catarina, vocês estão cercados aí com gente complicada, né? Para dizer o mínimo. Presidente de autarquia do Rio de Janeiro é preso por corrupção. Contratos irregulares somam 86 milhões, diz o Ministério Público do Rio de Janeiro. Adivinhe a qual grupo esse cidadão que foi preso hoje, ele é conectado? O senhor Davi Perini Vermelho, o DID, né? Que já estava sendo monitorado há algum tempo. Eu pergunto a vocês, vocês acham que esse cidadão ele foi colocado por quem lá à frente da instituição no governo do Estado? Um governo do Estado comandado por uma Orcrim. Então, Orcrim, inclusive, né, conectada com o senhor Flávio Bolsonaro, como eu estou ressaltando aqui o tempo todo aqui com vocês. Alheios a todas essas situações criminosas, algumas pessoas da internet, do campo da direita, simplesmente estão constrangidas, né? Eles perderam a audiência, a audiência explodiu dessa gente também, porque eles não conseguem defender o Flávio Bolsonaro. Senhor Deltan, o senhor viria a público dizer assim: eu estou fazendo a campanha de Flávio Bolsonaro porque é um homem honesto, é um homem honrado, por esse homem eu coloco as minhas duas mãos no fogo, ele jamais seria capaz de trair alguém, de trair a pátria, ele seria incapaz de mentir, ele seria incapaz de tomar dinheiro de servidores públicos para benefício pessoal. Tudo que ele comprou na vida dele foi comprado de forma honesta. Então, seu Deltan,
estou aguardando aqui, né? Aliás, muitas pessoas estão aguardando, né? Que o senhor tem esse tipo de atitude, porque o senhor fica com esse negócio atrás do ministro Alexandre de Moraes. O Deltan hoje publicou um vídeo comemorando que uma ação absolutamente espúria nos Estados Unidos, uma ação política para tentar constranger o ministro Alexandre de Moraes, teve uma juíza lá que disse, olha, que o Brasil não é parte. O Brasil não pode representar, a Advocacia Geral da União não pode representar o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a ignorância lá também é um negócio, está cheio de Deltan Dallagnol lá também nos Estados Unidos, né? Enfim, eles não conseguem compreender que um ataque a um ministro da Suprema Corte do nosso país, que está em exercício, é um ataque institucional aqui no nosso país. E por isso a Advocacia Geral da União está sendo designada para defender os interesses do nosso país. Mas como eu já mostrei para vocês, o senhor Deltan Dallagnol é um estelionatário jurídico, né? Posso falar isso com boca cheia, sem medo de ser processado por ele. Por quê? Porque ele mente descaradamente. Já mostrei aqui várias situações que ele mente, ele distorce o direito. Como na última que eu falei aqui para vocês, em que ele dizia que não existe norma que proíba um detento de usar rede social, de se comunicar com o mundo exterior. Precisa ser jurista para saber que não pode um preso ter rede social, ter iPhone para se comunicar com as pessoas lá de fora, fazer publicação em rede social. Então, esse é o tipo de estelionatário jurídico que fica iludindo as pessoas, fica mentindo atrás de voto, porque é disso que se trata no final da história. E aí a gente tem que pegar pesado com esses caras mesmo, né, gente? Não tem como, né? Aí a gente vai vendo outros estelionatários. Pago imposto em São Paulo há 10 anos, diz Tebet sobre críticas de Tarcísio à pré-candidatura ao Senado. Marina cita preconceito. Então, o Tarcísio veio com essa aqui. Em evento no interior de São Paulo, o Fluminense, Tarcísio criticou Tebet e Marina Silva por não terem origens políticas em São Paulo e terem nascido em Mato Grosso e no Acre, respectivamente, mas neste ano estarem concorrendo ao Senado por São Paulo. O Tarcísio é muito calhorda, né, gente? Porque o Dudu Bananinha, ele se elegeu deputado federal por São Paulo e ele não conhece nada em São Paulo, ele não tem vida social em São Paulo. Ele foi para lá justamente porque o pai se elegeu deputado federal no Rio de Janeiro, ele, para não disputar a eleição contra o pai, ou disputando no mesmo território que o pai, ele montou um endereço fantasma em São Paulo, assim como fez o seu Tarcísio também. Então, é gente muito calhorda, né, gente? É isso que deixa a gente super indignado quando a gente tem que fazer análises políticas aqui no Brasil. E aí é o seguinte, sessão no Congresso é cancelada e Legislativo não votará nada de relevante nessas eleições. Olha, o presidente Lula vai ter que arregaçar as mãos e vai ter que vir para defender o fim da jornada 6x1. Isso é uma campanha extremamente importante e que tem muito respaldo popular, né? E aí, gente, para finalizar aqui, eu nem coloquei o link aqui hoje no nosso encontro, mas eu quero sublinhar aqui com vocês o seguinte, nós temos aqui uma vaquinha virtual, vaquinha eleitoral, que é o modo melhor, mais transparente, legal, lícito, para que as pessoas possam participar dando algum tipo de doação para o seu pré-candidato. Não é possível se fazer doação via pessoa jurídica. Eu estou falando isso porque muitas pessoas têm tentado fazer doações para a nossa pré-campanha como pessoa jurídica. E não pode, só pessoa física que pode fazer doação. Tá legal? Então é por isso que algumas pessoas estão doando e está voltando, porque ao invés do CPF aparece o CNPJ. Mas o nosso ranking, olha, o mais importante não é o volume de doação, é o número de pessoas que estão se engajando aqui com a gente, tá legal? Eu não podia deixar de falar isso e te explicar, né? Olha, pessoa jurídica não pode só pessoa física, tá bom? Então, vamos seguir em frente, que nós estamos fazendo muito barulho aí, tá bom? Vamos chegar lá no Congresso, com certeza, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau.